O Paraguai é um país que muita gente ainda não entende direito. Para alguns, ele ainda é visto como um lugar simples, limitado ou até ultrapassado. Mas ao mesmo tempo, tem um outro grupo olhando para ele de forma bem diferente: empresários, investidores e pessoas buscando novas oportunidades. E esse grupo não está ignorando o Paraguai, estão indo para lá. Nos últimos anos, o país tem crescido de forma consistente, mantido estabilidade econômica e atraído cada vez mais capital estrangeiro. Ou seja, existe uma diferença clara entre a imagem e a realidade. E é exatamente isso que a gente vai explorar aqui. Eu separei 7 pontos que mostram por que o Paraguai está entrando no radar de tanta gente. E alguns deles podem te surpreender. Antes de seguir, deixa o like e se inscreve no canal. Aqui você encontra informações importantes que realmente fazem diferença, sem exagero e sem ruído. Se esse tipo de conteúdo te interessa, fica até o final. Agora vamos ao primeiro ponto. Primeira melhor coisa: custo de vida. E para começar, vamos falar de dinheiro. Custo de vida e o salário mínimo. Porque não adianta nada o país ser bom se não fechar a conta no final do mês. Hoje, no Paraguai, o salário mínimo está em 2.899.048 guaranis por mês. Isso dá algo em torno de R$ 2.300, dependendo da cotação. Sim, maior que o salário mínimo brasileiro. E isso já quebra uma ideia que muita gente ainda tem sobre o país. Mas calma, isso não significa que todo mundo vive bem só com isso. Assim como no Brasil, depende da cidade, do estilo de vida e de quanto você gasta. Só que aqui entra o ponto importante: o custo de vida é mais baixo, ou seja, o dinheiro rende mais. Em cidades mais acessíveis, é possível cobrir o básico com menos pressão do que em muitas cidades brasileiras. Enquanto no Brasil, muita gente mal consegue fechar o mês. Lá, existe mais fôlego, e isso é só o começo. Porque quando a gente entra em outros custos, a diferença fica ainda mais clara. Se você quer entender como viver melhor gastando menos, já deixa o like e continua comigo. E agora, olha isso aqui: combustível, porque é aqui que muita gente se surpreende de verdade. Em 2026, no Paraguai, a gasolina comum gira em torno de R$ 3,95, intermediária R$ 4,30 e a premium cerca de R$ 5,25. Agora compara isso com o Brasil. É outra realidade, e não é só o preço, é também a qualidade. No Brasil, existem casos frequentes de combustível adulterado, inclusive fiscalizados pela ANP. Ou seja, às vezes você paga caro e ainda leva um produto pior. Enquanto no Paraguai, além de mais barato, o controle e a confiança costumam ser maiores em muitos pontos, para quem usa carro todo dia. Isso significa economia e menos dor de cabeça. No fim das contas, não é só gastar menos, é ter mais previsibilidade. E quando você junta isso com o resto do custo de vida, o cenário começa a mudar de verdade. Me diz, você já teve problema com combustível no Brasil? Agora vamos entrar mais a fundo no que realmente pesa no bolso. Supermercado no dia a dia. Pegando valores reais recentes do Paraguai. Olha como funciona na prática. 1 litro de leite, cerca de 6.600 guaranis. Isso dá mais ou menos R$ 6 por litro. A dúzia de ovos, por volta de 13.000 guaranis, ou seja, algo perto de R$ 12. 1 quilo de frango, aproximadamente 24.000 guaranis. Isso fica em torno de R$ 20 o quilo. Agora, vamos para a parte que todo brasileiro deseja: a tão sonhada picanha. No Paraguai, o preço do quilo da picanha pode variar bastante, mas você encontra na faixa de R$ 80 a R$ 130 o quilo, dependendo da qualidade e do corte. Mas mesmo assim, em muitos casos ainda sai mais barato do que em várias regiões do Brasil. E aqui entra o ponto-chave: não é só o preço isolado. Quando você soma leite, ovos, carne, com combustível barato e outras coisas mais, o custo total de vida cai de verdade. E é por isso que muita gente sente que o dinheiro rende mais lá. E olha que isso ainda é só o começo. Comenta aqui, quanto tá o litro do leite e o quilo da picanha na sua cidade hoje? Agora vamos para um dos pontos que mais pesa no orçamento de qualquer pessoa: moradia. E aqui, o Paraguai começa a chamar muita atenção. Em 2026,
um apartamento simples fica na faixa de R$ 2.000 por mês. Agora, se você quiser algo melhor, bem localizado, pode chegar até R$ 3.200. E presta atenção nisso, em muitas cidades do Brasil, esse valor mal paga um aluguel básico, ou até um quarto dependendo da região. Enquanto isso, no Paraguai, você já consegue algo muito mais confortável, mais espaço, menos pressão financeira e mais qualidade de vida. E esse é um dos maiores motivos de economia real. Porque moradia não é gasto pontual, é todo mês. E quando esse custo é menor, sobra dinheiro para investir, empreender ou simplesmente viver melhor. E ainda tem um fator que deixa tudo isso ainda mais interessante. O próximo ponto. Me diz, quanto você paga de aluguel hoje? E agora, transporte. Mais um gasto que pesa todo mês. No Paraguai, a passagem de ônibus gira em torno de R$ 2 a R$ 3, bem abaixo do que muita gente paga no Brasil. Agora, se você tem carro, olha isso, o gasto mensal com combustível, R$ 350 a R$ 600, dependendo do uso, claro. E lembra do que eu falei antes sobre o preço da gasolina? É isso que faz essa conta fechar. Com combustível de qualidade, seu carro vai rodar mais e terá menos problemas com manutenção, menos peso no orçamento e mais liberdade no dia a dia. Quando você junta tudo isso, alimentação, moradia, combustível, transporte, fica claro uma coisa: o custo de vida no Paraguai é realmente mais baixo, e isso muda completamente o jogo para quem quer sair do sufoco financeiro. Mas agora vem um dos fatores que mais atrai gente para lá, e pouca gente entende o quanto isso pesa. Se você está gostando até aqui, já deixa o like porque o próximo ponto é um dos mais fortes. E agora, um dos maiores diferenciais do Paraguai: energia elétrica. E aqui tem um detalhe: não existe um valor fixo nacional. O que define o preço é o consumo, o tipo de uso, mas existe um padrão claro. A energia no Paraguai é considerada muito barata, e o motivo é simples: o país produz mais energia do que consome, principalmente por causa da usina de Itaipu Binacional. Resultado: custo baixo e muita disponibilidade. Na prática, muita gente paga algo entre 50 a 100 reais por mês. Claro, isso varia conforme o consumo, mas mesmo assim é consistentemente mais barato que no Brasil. E isso muda tudo, porque energia não é só luz, é ar-condicionado, é produção, é negócio, é custo operacional. Por isso, não é só pessoa física que se beneficia, empresas também. Indústrias, comércios, negócios digitais, todos ganham vantagem. E no final, isso volta para a mesma ideia: seu dinheiro rende mais. E ainda tem mais, porque o próximo ponto vai além do custo de vida. Me diz, quanto você paga de energia hoje? E tem mais um detalhe que muita gente nem considera, mas pesa quando é caro: água. No Paraguai, o custo de água residencial é bem baixo. Na prática, fica entre 20 a 50 reais por mês. Dependendo da cidade, isso pode ser menos do que muita gente paga só de taxa no Brasil. Ou seja, é mais uma conta que praticamente não pesa. E quando você soma isso com tudo que a gente já viu, alimentação, aluguel, transporte e energia, você começa a entender por que tanta gente fala do Paraguai. E agora, vem o último ponto desse bloco, que fecha essa conta de vez. Segura até o final, porque esse último detalhe amarra tudo. E para fechar, internet, porque hoje isso não é luxo, é necessidade básica. No Paraguai, internet fibra fica em média entre 100 a 150 reais por mês, com boa estabilidade e velocidade suficiente para trabalhar, estudar ou até ganhar dinheiro online. Se você não ganha dinheiro com a internet e deseja ter a tão sonhada liberdade geográfica, saiba que a melhor forma de conquistar essa liberdade é tendo uma renda digital. Pois é preciso antes de tudo alcançar a liberdade financeira, trabalhando de qualquer lugar. E é exatamente isso que a gente está construindo aqui. Um caminho para você começar a ganhar em dólar, usando o YouTube, sem precisar aparecer, sim, sem mostrar o rosto. A gente vai te ensinar como criar canais, como escolher os melhores nichos e como monetizar da forma correta. E o melhor do YouTube é que você não precisa postar todos os dias, como acontece no TikTok ou em outras plataformas. Um notebook,
ou até um celular já são suficientes para começar. E você não vai fazer isso sozinho. A gente vai te acompanhar até a monetização do seu canal, com suporte direto no WhatsApp, grupo exclusivo de alunos e aulas ao vivo toda semana. Aulas onde a gente traz estratégias, corrige erros e responde suas dúvidas. O objetivo é simples: te colocar em uma posição onde você possa escolher onde viver, como viver e quanto quer ganhar. Se isso faz sentido para você, o próximo passo é simples. Me chama no WhatsApp. Ou seja, até no digital, o custo é acessível. Agora junta tudo que a gente viu: alimentação mais barata, aluguel mais acessível, combustível mais baixo, transporte econômico, energia barata, água quase simbólica, internet acessível. Isso não é detalhe, é estrutura de vida. E é exatamente isso que faz muita gente sentir que o dinheiro finalmente rende. Mas agora vem um ponto que para muita gente é ainda mais importante que custo de vida. Algo que pode literalmente mudar o jogo para quem quer crescer. Se esse primeiro ponto já te surpreendeu, deixa o like porque agora a gente entra em outro nível. Agora vamos falar de algo que todo brasileiro já ouviu falar: compras no Paraguai. Mas esquece aquela ideia antiga de bagunça ou produto duvidoso. Hoje a realidade é bem diferente. A Ciudad del Este virou um dos maiores centros de importados da América do Sul, principalmente quando o assunto é eletrônicos, perfumes, roupas e produtos internacionais. E o motivo é simples: menos impostos. Enquanto no Brasil, um produto importado passa por várias taxas, no Paraguai essa carga é muito menor. E é aí que vem a diferença real. Dependendo do produto, você pode pagar metade do preço ou até menos em relação ao Brasil, principalmente em celulares, notebooks, eletrônicos em geral. Claro, isso varia de loja para loja e do produto também. Por isso, é essencial saber onde comprar. E quem faz isso certo, economiza de verdade. E isso não atrai só quem vai fazer compras rápidas. Atrai também quem decide viver lá e aproveitar esses preços no dia a dia. Mas o que realmente faz o Paraguai crescer vai muito além disso. O próximo ponto é o que mais chama a atenção de quem quer ganhar dinheiro. Já viu algum produto pela metade do preço no Paraguai? Comenta aqui qual foi. Agora vamos entrar em um ponto que para muita gente faz toda a diferença: burocracia. Se você já tentou abrir empresa no Brasil, sabe como funciona: documento, taxa, licença, espera e muitas vezes mais complicação do que o necessário. No Paraguai, em alguns aspectos, isso é mais simples. Abrir uma empresa costuma ser mais rápido, com menos etapas, e vários processos são mais diretos, sem tanta burocracia acumulada. Mas é importante deixar claro: não é zero burocracia. Ainda existem regras, documentos, processos legais, como em qualquer país. A diferença é que muitas vezes é mais simples e mais rápido. E para quem quer empreender, isso muda muito. Menos tempo travado, mais tempo produzindo. E no mundo dos negócios, tempo é dinheiro. Mas tem um fator ainda mais importante que anda junto com isso, e é justamente o próximo ponto. Me diz, você já teve dor de cabeça com burocracia no Brasil? Agora sim, um dos principais motivos que colocam o Paraguai no radar de quem quer crescer: impostos baixos. O sistema tributário por lá é mais simples, mais direto e com cargas menores. Em muitos casos você encontra algo como 10% de imposto de renda, 10% de IVA, sem aquele emaranhado de regras. Agora olha o Brasil: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS, ISS, fora taxas, contribuições, obrigações acessórias, regimes diferentes. E parece que não tem fim. No Paraguai é mais direto, porque com menos impostos e menos complexidade, fica mais fácil empreender, principalmente em comércio, importação, indústria leve. Por isso, empresas estão atravessando a fronteira, buscando custo menor, mais liberdade e mais margem de lucro. Claro, não é automático. Ainda exige trabalho, planejamento e execução, mas o ambiente joga a seu favor, e isso faz diferença de verdade.
Comenta aqui, você já se perdeu tentando entender imposto no Brasil? Agora um ponto que todo mundo valoriza: comida. E aqui o Paraguai surpreende pela simplicidade. A culinária de lá não é sofisticada, não é cheia de firula, mas é muito saborosa. Um dos pratos mais conhecidos é a sopa paraguaia, que lá eles chamam de sopa daqui. Perdão, que apesar do nome, não é líquida. É tipo um bolo salgado, feito com milho, queijo e bem consistente. Outro clássico é a chipa, parecida com pão de queijo, mas com textura e sabor próprios. Tem a mibejo, uma espécie de panqueca de mandioca com queijo. A chipa guaço, mais cremosa e feita com milho fresco. E o caldo de surubi, um caldo de peixe muito consumido por lá. Sem contar as carnes, que são um destaque à parte. Carne de qualidade, bem preparada e com preços mais acessíveis. E o mais interessante é que tudo isso faz parte do dia a dia. Não é comida de restaurante caro, é comida de rotina, simples, bem feita e que entrega muito sabor. Mas além da comida, tem outro fator que chama muita atenção, principalmente para quem quer qualidade de vida. Me diz, você já experimentou alguma comida paraguaia? Agora, vamos falar de algo que não dá para medir só com números. Tranquilidade. Muita gente que vai para o Paraguai relata a mesma sensação. A vida desacelera, menos correria, menos pressão constante e menos estresse no dia a dia. Principalmente se você vem de grandes cidades do Brasil com trânsito pesado, barulho e rotina puxada. A diferença é clara. Em muitas regiões do Paraguai, o ritmo é mais leve, mais previsível. Você consegue se deslocar mais rápido, resolver coisas simples, ter mais tempo livre e menos desgaste mental. Claro, não é perfeito. Existem problemas como em qualquer país, mas no geral, muita gente sente uma melhora real na qualidade de vida. E no fim das contas, isso pesa tanto quanto o dinheiro, porque não adianta ganhar mais e viver pior. E tem mais um fator que ajuda muito nessa sensação. E pouca gente comenta sobre isso. Você trocaria dinheiro por mais tranquilidade no dia a dia? E para fechar, um ponto que muita gente só percebe quando chega no Paraguai: a cultura. O Paraguai tem uma identidade muito própria. Isso porque o país praticamente fala duas línguas. Não é só o espanhol. Lá se fala espanhol e guarani. A língua guarani é uma língua indígena e também oficial no país. E o mais interessante é que não é algo simbólico. As pessoas realmente usam no dia a dia, em casa, na rua e no comércio. Isso cria uma mistura cultural que você não encontra em nenhum outro lugar da América Latina. É uma identidade forte, mais conectada com suas raízes, mais preservada e diferente do padrão. E para quem vem de fora, isso é uma experiência nova. Claro, no começo pode estranhar, principalmente o idioma, mas com o tempo vira parte da vivência. E no final, não é só sobre custo de vida ou dinheiro, é sobre viver algo diferente. O Paraguai pode não ser perfeito, mas com certeza é muito mais interessante do que muita gente imagina. Se esse vídeo abriu sua visão, deixa o like e se inscreve no canal Código Nômade. Comenta aqui, você moraria no Paraguai? Até o próximo vídeo.